noite, povo de Deus, feliz Páscoa. Que Páscoa diferente é essa que nós estamos vivendo, não? Mas ela nos dá a oportunidade de sentir um pouquinho o que o povo de Israel sentiu enquanto eram escravos lá no Egito. Deus mandou Moisés até o faraó dizer: deixa o meu povo sair para me adorar. Faraó respondeu: eu não conheço esse Deus e não deixarei esse povo sair. Pois Deus interveio com a sua mão poderosa e libertou o povo da escravidão para levar para a sua terra prometida. E aquela libertação se tornou a Páscoa do povo judeu, a festa que celebrava a grande libertação que Deus fez. Nós também celebramos a libertação. Deus nos livrou das trevas, Deus nos livrou do pecado, Deus nos livrou de um destino terrível para fazer parte da sua família. Nós nem precisamos mais de um templo para adorar a Deus, porque Deus habita nos nossos corações. A sua casa é um templo de adoração. Aonde você estiver nesse momento, Deus está conosco para receber o louvor, para receber toda a gratidão e toda a ação de graça. Queria convidar você para nós adorarmos a Deus, celebrando a Ele nesse instante e dedicando os próximos minutos. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos por tua misericórdia manifesta lá na cruz. Nós te agradecemos, ó Deus, porque a Páscoa ganhou um novo significado para nós, porque o Senhor nos livrou da escravidão do pecado e nos deu a fé no teu Filho Jesus, pelo meio do qual nós nos tornamos parte da tua família e podemos nos relacionar contigo. Ainda que nós não possamos sair das nossas casas, nós podemos entrar na tua presença com confiança e exaltar o Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. O Senhor que nos libertou da morte é o mesmo Deus que nos conduz pela jornada terrena e nos protegerá de todos os perigos que podem nos assolar. Nós te louvamos, porque agora, nesse deserto, nessa tribulação que nós enfrentamos, a tua presença nos basta e nós queremos te exaltar no meio de tudo isso. Nós queremos engrandecer e celebrar essa Páscoa com alegria, Senhor Deus, porque o Senhor nos basta. Recebe esse culto e nos abençoa enquanto nós cantamos, enquanto nós te buscamos. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Então vamos celebrar a Deus cantando canções que falam a respeito da libertação, que falam a respeito do que Ele tem feito por nós. Olá, meus irmãos, boa noite a todos vocês, que a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja te acompanhando durante todo esse tempo que você está aí na sua casa. Com muita alegria que nós nos encontramos mais uma vez para cultuarmos ao Senhor, para termos um tempo de louvor, de adoração, e gostaria de convidar você, aonde você estiver nesse momento, a parar tudo, para que a gente possa oferecer esse culto ao Senhor e também celebrar o nome dEle, porque Ele vive e reina para todo sempre. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar.
não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos aqui, Senhor, para louvar o Senhor, agradecer o teu nome, para bendizer o Senhor acima de todas as coisas. Que o Senhor, através do teu Espírito, nos ajude, Senhor, a reconhecermos a tua presença em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Seja o nosso louvor, seja o motivo da nossa gratidão, do reconhecimento dos nossos corações por quem tu és. Glória a Deus. Realmente o Senhor é a nossa alegria, aquele que tem nos sustentado em meio a todo esse tempo que nós temos vivido como igreja, como cidadãos nessa sociedade. Nós devemos agradecer ao Senhor porque Ele tem sustentado, guardado, abençoado e também instruído as nossas vidas. Glória a Deus por tudo isso. Vamos continuar bendizendo, exaltando e engrandecendo o nome do nosso Senhor com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. Glória a Deus. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz. Foi por amar do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. Se é tão difícil
morte tentou vencer o amor de Jesus, mas ele venceu e hoje vive. E ele nos ensinou que tudo passará e o que realmente irá contar é o amor. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz. Foi por amar do pecado ele nos libertou. Não há mundo, nada que vence este amor. Nada pode vencer teu sacrifício na cruz. Nada pode vencer o teu amor, meu Jesus. Nada pode vencer teu sacrifício na cruz. Nada pode vencer o teu amor, meu Jesus. Foi por amor que Jesus se entregou na cruz. Foi por amar do pecado ele nos libertou. Não há mundo, nada que vence este amor. Não há nada que vence o teu amor, Senhor. Há um único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Declare mais uma vez: ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Oi de novo, agora eu voltei para compartilhar com você a palavra de Deus. Nós estamos no meio de uma série chamada Memórias,
Você faz agora o que você lembrará depois. Cada escolha tua no presente, seja ela pequena, grande, boa ou má, isso monta a sua história, aquilo que você vai contar depois. É importante que você entenda que você escolhe o que você faz, você escolhe o que você não faz, você escolhe os projetos em que você embarca ou que não embarca, se você é disciplinado ou indisciplinado, tudo é responsabilidade sua, é você quem decide. Mas há algo que você não escolhe de jeito maneira. Por exemplo, você não escolhe o tempo em que você vive. Você nasceu no momento exato que Deus quis que você nascesse, no momento que seus pais planejaram você ou não planejaram, mas você não tem poder nenhum sobre o tempo em que você vive. Nós não escolhemos se nascemos no século 20, 21 e em diante. Outra coisa que você não escolhe os desafios do tempo em que você vive. Esses desafios aparecem e você precisa lidar com eles. Você não escolhe os problemas que se apresentarão durante a sua vida. Você não escolhe os problemas que se apresentarão a você nesse ano de 2020. Eu te garanto que você não escolheu estar enfrentando essa pandemia que assola o mundo inteiro. Essas coisas são determinadas por outras forças e elas se tornam o nosso chamado, o nosso desafio e a nossa vocação. Você foi escolhido para esse tempo. Não foi você que escolheu esse tempo, mas agora ele é sim o teu desafio. Quando eu penso sobre isso, eu sei que eu não escolheria enfrentar as dificuldades que nós estamos enfrentando nesses dias. Nunca escolheríamos tempos como estes. Eu preferia para mim, para minha família e para os meus filhos que o mundo não estivesse enfrentando essa dificuldade, até porque eu não sei como o mundo vai ficar depois que tudo isso passar. Com certeza teremos tempos difíceis adiante. E quando eu penso nisso, eu lembro de um filme que eu gosto muito, chamado O Senhor dos Anéis. E nesse filme há um personagem, Bilbo, ele é um hobbit, uma criatura frágil, pequena, não era muito importante dentre todas as criaturas que habitavam a Terra-média, e veio parar na mão dele um misterioso anel, um anel poderoso que nesse anel estava todo o poder do Senhor do Escuro, e esse anel precisava ser destruído, e ele foi escolhido pelo acaso, pelo destino, não sei, para levar esse anel até a montanha da perdição e destruir o anel e assim aniquilar a força do mal. Só que esse cara pacato, que vivia num lugar pacato, começou a enfrentar dificuldades imensas que ele nunca tinha enfrentado na sua vida. E um amigo dele, chamado Gandalf, o acompanhava. Num grande momento dessa história, ele começou a reclamar. Frodo começou a reclamar, dizendo: eu preferia que esse anel nunca tivesse vindo parar nas minhas mãos. Ele disse assim: queria que nada disso tivesse acontecido. Talvez seja a mesma sensação que você tem agora. Eu queria que nada disso estivesse acontecendo. Mas eu acho muito interessante a resposta do seu amigo sábio, que disse assim: assim como todos que testemunham tempos sombrios como esse, mas não cabe a eles decidir. O que nos cabe é decidir o que fazer com o tempo que nos é dado. Portanto, eu coloco essa seguinte pergunta: o que Deus quer de você nesse tempo? O que Deus quer de você nesse meio tempo de pandemia? O que Deus quer de você no seu casamento, na sua família? O que Deus quer de você no trabalho ou no empreendimento que você está envolvido ou deveria se envolver? O que Deus quer de você na igreja? O que Deus quer de você na sociedade? Por que não também, o que Deus quer de você em relação à política que está tão polarizada? O que Deus quer de você nesse meio tempo? É muito importante a gente pensar nessa pergunta. E eu queria que você prestasse atenção nessa frase: o que precede o como? O que precede o como? Por que eu estou colocando isso? Primeiro você decide a direção, depois você toma o caminho. Primeiro você decide casar, depois você vive o casamento. Você promete fidelidade e depois você enfrenta os desafios para manter a tua fidelidade.
Você promete amar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, e depois você descobre como amar à medida que você vai vivendo do lado da pessoa. Primeiro, você define o seu desafio, depois você descobre como responder à altura o desafio que se lhe apresenta. Nós temos a tendência de pular direto do que nós devemos fazer para o como nós vamos fazer. E quando nós percebemos que nós não temos condições, que nós não temos os meios para realizar, quando a gente pensa no como antes do que, ou dá mais atenção para o como do que para o que, acontece que nós podemos perder, muito da nossa visão e até deixar para lá. O que precede o como, o chamado e desafio precede o como você vai realizar. A gente está estudando a história de Neemias, e Neemias é um exemplo disso. Neemias respondeu à pergunta do que. Quando ele parou para pensar o que Deus quer de mim, nesse meio tempo da minha vida, ele logo entendeu que ele existia para reconstruir a cidade de Jerusalém, os muros e reconstruir a nação. Vocês devem lembrar que ele servia o rei, e ele apareceu triste diante do rei. O rei percebeu a tristeza dele e perguntou para ele o que ele queria. Isso está lá em Neemias capítulo 2, versículo 4. Preste atenção. O que você deseja que eu faça? Perguntou o rei. Respondi: se lhe parecer bem, e se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie ajudar para reconstruir a cidade onde meus antepassados estão sepultados. Você viu que interessante? Neemias, quando na sua vida olhou para a situação e respondeu à pergunta: o que Deus quer de mim nesse meio tempo? A resposta dele foi: Deus me chamou para cumprir o desafio de reconstruir a cidade. Foi essa a resposta que ele deu para o rei. O que você quer que eu faça? Eu existo, eu devo reconstruir a cidade onde os meus pais estão enterrados. Havia uma clareza a respeito do que. Neemias abraçou o seu desafio, abraçou a sua vocação, abraçou o chamado, e é isso que eu quero que você entenda. Ele disse: é isso que eu quero, é isso que eu escolho, é isso para o qual eu vou viver de agora em diante. E a partir daí Neemias concentrou-se no que ele poderia fazer e deixou Deus providenciar os meios, o como ele iria fazer. Isso é extremamente importante para a nossa vida. O que Deus quer de você em cada área? Qual é o desafio que se lhe apresenta no casamento, na criação dos filhos, em relação à manutenção da sua casa, em relação aos seus amigos, aos seus colegas de trabalho, em relação aos problemas sociais que estão ao nosso redor? Qual é o projeto de Deus? Qual é o desafio que Deus está oferecendo a você? É importante que você responda essa pergunta o quanto antes. Agora, às vezes é complicado, por isso eu quero te ajudar, lhe dando uma maneira para você desenvolver esse quê? Para você enxergar esse desafio, essa vocação e esse chamado. E eu quero que você faça o seguinte: imagine-se realizando. Imagine-se realizando o seu quê? Respondendo ao seu desafio, abraçando o seu chamado e a sua vocação. Se você é casado, imagine-se sendo e fazendo o que um marido de Deus faria, o que uma esposa conforme o coração de Deus faria. Se você tem família e essa família se apresenta a você com muitos desafios, imagine-se respondendo esses desafios à altura. Imagine-se encarando um por um e dando uma resposta inteligente, uma resposta abençoada, uma resposta divina para esses problemas. Se você está enfrentando dificuldades no trabalho, ou o emprego que você aceitou é diferente daquilo que você estava esperando, imagine-se dando conta do recado. Imagine-se criando novos caminhos, desenvolvendo novas habilidades. Se você perdeu o seu emprego, imagine-se saindo dessa situação pelas suas próprias forças, com as suas próprias ideias. Imagine o que você poderia fazer.
A gente pode pensar também na igreja. Você faz parte de uma igreja, é membro de uma igreja, e toda igreja tem dificuldades, toda igreja tem necessidades. Imagine-se sendo um membro dessa igreja que faz toda a diferença, que soma, que agrega, que responde a necessidades, que atua conforme a graça que Deus dá. Imagine-se respondendo aos desafios da sociedade. Não perca tempo com o como por enquanto, mas imagine-se atuando de tal maneira a promover mudanças sociais, a promover mudança na mentalidade das pessoas, a atender necessidades que estão à sua volta, seja de crianças, seja de adultos. Imagine-se sendo uma solução e não parte do problema. A gente tem falado muito de política, e política sempre foi no Brasil um assunto que ninguém discute, assim como religião e futebol. E é por isso que muita gente corrupta está lá nos cargos mais importantes, e muita gente que não é vocacionada está liderando igrejas. A gente precisa discutir sim, a gente precisa pensar sim. E será que Deus não colocou você nesse momento para você também ser uma solução? Imagine-se sendo diferente nesse meio conturbado que nós vivemos. Olha, se você se exercitar na imaginação, se vendo a resolver os problemas, o que pode acontecer é que você aprende a arte de prever o tempo. Isso vai ficar muito claro quando a gente voltar para o texto. Neemias capítulo 2, versículo 6, olha só o que está escrito lá. O rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou: quanto tempo você ficará ausente? Quando voltará? Respondi ao rei: quanto tempo ficaria ausente? E ele atendeu a meu pedido. Quando eu olho para esse texto, eu pergunto assim: mas como assim Neemias respondeu ao rei? Há poucos minutos ele estava ali titubeante, pensando: Deus, me ajuda a falar o que eu preciso falar. E depois que ele falou, o rei perguntou: tudo bem, ok, eu posso até deixar, mas quanto tempo você vai ficar lá? E Neemias tinha a resposta na ponta da língua. Como isso é possível? É possível porque naqueles 4 meses de preparação, naquele meio tempo, Neemias não só orou, mas ele se imaginou respondendo, ele se imaginou viajando. Ele pesquisou sobre essa viagem, ele previu os contratempos, ele previu a jornada de trabalho lá em Jerusalém e depois a viagem de volta. Enquanto ele estava se imaginando, dando conta daquelas dificuldades, encarando aquelas dificuldades, superando as dificuldades da jornada, ele acabou elaborando um planejamento que deu para ele a previsão de quanto tempo mínimo ele teria que ter para poder realizar aquele grande desafio e superar aquela dificuldade. É por isso que ele tinha a resposta na ponta da língua. Se você se imaginar, você também vai ser capaz de prever em quanto tempo você consegue melhorar o seu casamento e se tornar uma pessoa diferente e mudar a relação com seus filhos, quanto tempo você pode se envolver num projeto para se tornar um membro de igreja melhor, para transformar a sociedade. Você vai prever quanto tempo você vai precisar para começar um novo negócio, um novo empreendimento, para reconstruir uma sociedade que daqui a pouco vai estar muito debilitada e necessitando de gente criativa, de gente que tem sabedoria de Deus para apontar o caminho e prover oportunidades para quem vai precisar. Se você imaginar, você vai saber quanto tempo e você vai aproveitar bem o teu tempo num planejamento que vai ser muito útil na hora que a oportunidade aparecer. Se você se imaginar realizando, você também vai acabar desenvolvendo a arte de prever as necessidades antes delas surgirem. Ora, você percebe quando você imagina, lutando contra o problema, você percebe o que você já tem e você também descobre o que você não tem. Você descobre o que será necessário para realizar o projeto que se apresenta a você, o desafio e a vocação que Deus escolheu para você. Nesse tempo de dificuldade, muitas oportunidades surgiram. Eu, por exemplo, consegui um curso de graça de 1 ano, e nesse curso eu estou desenvolvendo habilidades que para mim é difícil desenvolver sozinho. Mas porque eu pensei a respeito disso, eu previ que eu precisava de treinamento e agora que a oportunidade apareceu, eu logo abracei. Quando você olha para o problema,
e se imagina parte da solução, e se imagina resolvendo esses problemas, logo você descobre que talvez você não tenha o que é necessário para lidar com o problema. Se você tem vivido uma crise no seu casamento, tentando resolver as coisas sempre do mesmo jeito, e sabe que não é opção abandonar o casamento, não é opção abandonar essa aliança que você fez com Deus, mas você não está tendo condições de lidar. Ao imaginar-se resolvendo o problema, você pode perceber o que está ali faltando, o que você deveria ir atrás, o que você deveria buscar e ter como habilidade, como virtude, como mentalidade diferente para lidar. Não se apequene diante dos problemas. Muito do que você precisa, você terá se você perceber a necessidade. Como é que está a sua capacidade como pai, como mãe, como um cidadão brasileiro? Você tem assistido os problemas? Não assista tão somente, imagine-se resolvendo. E ao se imaginar, você vai descobrir o que você deve procurar, quem você deve procurar, o que você deve pedir. Vamos dar uma olhada mais no texto de Neemias, capítulo 2, versículo 7. Disse também, é Neemias falando para o rei: se lhe parecer bem, gostaria que o rei me desse cartas para levar aos governadores da província a oeste do rio Eufrates, com instruções para que eles permitam que eu viaje em segurança por seus territórios até chegar a Judá. E tem mais: peço ainda que o rei me dê uma carta para levar a Asaf, administrador da floresta real, com instruções para que me forneça madeira. Precisarei deste material para as vigas das portas da fortaleza junto ao templo, para o muro da cidade e para minha própria casa. Olha só, porque imaginou. Neemias teve condições de descobrir o que ele iria precisar. O rei perguntou para ele quanto tempo, e além de dizer quanto tempo, ele tinha na ponta da sua língua tudo o que ele iria precisar. Por quê? Porque ele imaginou antes, ele pensou antes: eu vou precisar de autorizações, eu vou precisar também de cartas me fornecendo um material específico que eu não vou ter lá em Jerusalém, e eu já preciso passar no lugar onde tem e levar isso para lá. Da onde veio essa sabedoria de Neemias? Da onde veio essa previsão? Veio do fato que ele se imaginou reconstruindo aqueles muros. Ele se empenhou em resolver o que ele podia resolver. Ele se empenhou em encarar os desafios que Deus colocou diante dele. Você está com muitos desafios diante de si. A igreja cristã está com muitos desafios diante de si nesse momento. O que será que nós vamos ter para oferecer a esse mundo que vive em grande dificuldade? Nós precisamos agora, meus irmãos, nessa Páscoa, imaginar-nos parte da solução. Nós temos a resposta que o mundo está procurando, mas nós precisamos imaginar como nós vamos entregar essa resposta, o que nós precisamos desenvolver antes de encarar os desafios que virão daqui a pouco, em 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Deus pode nos usar para fazer algo inimaginável, usando os nossos recursos, usando a nossa inteligência, usando a nossa capacidade de encarar o desafio, ao invés de fugir do desafio. Neemias fez tudo o que ele podia fazer e confiou em Deus para prover os meios, para prover o como. Isso é muito importante. Nós não escolhemos o tempo que nós vivemos, mas temos a responsabilidade de encarar os desafios com a força que Deus dá. Deus age preparando os meios. Neemias podia descobrir o que ele ia precisar e pedir ao rei, mas só Deus poderia agir e prover os meios para ele alcançar aquilo. E foi exatamente isso que aconteceu. Vamos olhar Neemias, capítulo 2, versículo 8. O rei atendeu a esses pedidos, pois a bondosa mão de Deus
estava sobre mim. Olha que lindo esse texto. O rei atendeu os pedidos dele, porque Deus estava promovendo e provendo o como. A bondosa mão de Deus estava sobre Neemias e sobre os projetos de Neemias. Enquanto Neemias encarava aquele desafio imenso, Deus o abençoava, porque era isso que Deus queria. Se você quer a mão de Deus favorecendo os seus projetos, você precisa ter certeza de que está envolvido nos projetos de Deus. Deus te escolheu para esse momento, meu querido e minha querida. Não há erro nenhum nos projetos de Deus. A providência te colocou agora, nesse instante da história. E você precisa aceitar esse desafio. Você precisa abraçar o seu chamado e pensar no que você pode fazer, em como você vai responder os desafios que se lhe apresentam agora na sua vida, sejam eles financeiros, sejam eles relacionais, sejam eles espirituais, na igreja, fora da igreja. Olha, eu sei que às vezes parece que o mal impera. Quando a gente olha para a confusão ao nosso redor, para o mal assolando, para essa doença se espalhando no mundo inteiro, fazendo tantas vítimas em países mais ricos, mais desenvolvidos do que o nosso Brasil, pode até nos dar um certo desespero. Mas eu cito outra fala do filme para você. Há outras forças agindo nesse mundo, além da vontade do mal. Há outras forças agindo nesse mundo, além da vontade do mal. Deus também está agindo, e Deus vai acima do mal, acima de tudo que é ruim, tudo que é tramado no inferno, tudo que é tramado por pessoas ruins. Deus está acima, promovendo os seus propósitos, que são maiores e perfeitos. Por conta disso, não é tempo de desespero, é tempo de encarar os desafios e saber que quando nós abraçamos os desafios que Deus nos dá, quando nós ousamos acreditar que Ele fez de nós uma resposta para esses problemas, então Deus nos abençoa e prepara a realização do como. Antes de terminar, eu queria contar para você uma história que eu descobri no livro Visionário, do Andy Stanley. É uma história real que ele viveu com um jovem chamado Chris. Andy é pastor de uma igreja e ele foi pastor do Chris quando o Chris estava cursando o último ano do ensino médio. Ele tinha cerca de 17 anos e se converteu e se encontrava com Andy regularmente para um projeto discipulado. E Chris compartilhou com Andy que o sonho dele, que Deus tinha colocado no coração dele, era naquele último ano falar com todos os alunos da escola a respeito de Jesus Cristo. Contar o seu testemunho e falar a respeito da salvação em Jesus Cristo. Só tinha um problema. Chris não era um cara popular, Chris não fazia parte de um grupo importante, não tinha nenhuma namorada importante, ele era um cara pacato, ninguém dava nada por ele. Então Andy pensou, meu Deus, como é que nós vamos realizar isso? E deu algumas ideias. Que tal se a gente mandar uma carta para cada um? Que tal se a gente colocar um bilhete no armário de cada um? Mas nenhuma dessas ideias pareceu ser o jeito certo. E Chris ficou assim, não é isso. E ele não sabia o que fazer. Como ele não sabia o que fazer para falar com todo mundo, ele fez o que pôde. Ele começou a falar um por um, à medida que Deus ia dando oportunidades para ele. Acontece que naquele ano, chegou naquela cidade um outro rapaz chamado Mark. Mark veio de outra cidade porque ele teve problemas com drogas, ele foi expulso da escola e a sua mãe mandou ele para essa cidade para viver com o pai. E ele estava com raiva de tudo e de todos, e nessa escola que ele não queria estar, ele era muito rebelde, ninguém nem queria conversar com ele metia medo nas pessoas. Mas teve um cara que não teve medo de falar com ele e enxergou ali uma oportunidade. Chris logo fez amizade com Mark,
até porque os dois gostavam de música. E ele convidou Mark para vir para sua casa, para eles ficarem ouvindo a música que eles gostavam. E depois de várias horas ouvindo música, Mark abriu o coração para Chris e disse toda a sua história, como que ele tinha raiva de todo mundo, como que ele não queria ter saído da sua cidade, como ele tinha raiva do pai, da mãe e tudo mais. Chris ouviu tudo e depois de ouvir, contou para Mark a respeito de Jesus, que ele podia experimentar salvação se ele entregasse o coração para Jesus. E depois de ter falado para Mark aceitou Jesus Cristo e creu na mensagem que Chris pregou para ele. O ano veio, o ano passou, Chris se formou, foi para a universidade e não conseguiu falar para todo mundo. Mark se tornou agora um discípulo do pastor Andy. E no ano seguinte, ele agora estava ali no seu penúltimo ano e seguindo Jesus de perto, se tornou um discípulo de verdade. Um dia ele veio falar com o pastor Andy, assim, super ansioso, e ele disse: você não sabe o que aconteceu. Lá nas escolas dos Estados Unidos, antes das férias de verão, eles costumam ter um evento chamado Volte Vivo. E a ideia é que os adolescentes, os jovens, ao sair para as férias, tenham cuidado e não dirijam bêbados, porque acontece de nas férias de verão, muitos se envolverem em acidente, por conta do abuso do álcool. Então a diretora todo ano cria esse evento, onde eles trazem alguma pessoa que já sofreu acidente, mas sobreviveu, dar uma palestra para todos os alunos. E porque Mark tinha passado por uma grande mudança de um ano para o outro, a diretora pensou que seria uma boa ideia convidar o Mark para falar junto com o palestrante ou depois do palestrante. Mark veio, contou isso para o Andy e perguntou: será que eu devo falar? Será que eu conto o que Jesus fez na minha vida? E o pastor: claro, conta sim. E o próprio pastor foi naquele dia. Toda a escola se reuniu naquela quadra para ouvir. Veio um cara convidado, ele estava cheio de cicatrizes por causa dos acidentes que ele tinha tido, contou a história, cheio de sangue e tudo mais, e no final foi xoxo a finalização dele, dizendo: olha, cuidem-se, vocês precisam dos outros, né? Tomem cuidado durante as férias. E aí a diretora se levantou e falou: esse ano nós vamos receber um aluno, Mark, ele vai contar para vocês algo. Mark ficou na frente do microfone e começou a contar a sua história. Ele disse como ele se envolveu com drogas, como ele tinha raiva de tudo, de todos, como ele veio parar naquela escola, como ele não conversava com ninguém, até que o dia que um rapaz chamado Chris Foley veio conversar com ele e falou para ele de Jesus Cristo. E aí ele disse: desde aquele dia, Deus entrou no meu coração e mudou a minha vida. Se alguém quiser saber mais sobre isso, depois me procura. Quando ele terminou de contar a sua história, todos os alunos ficaram em pé e começaram a aplaudir efusivamente. E só então Andy descobriu que Deus tinha providenciado um como. Porque Chris foi fiel no quê? Porque ele fez o que ele podia. Deus fez o que ele não podia. Deus providenciou um jeito de concretizar a visão que ele tinha dado. Eu queria que você entendesse uma coisa. Nesse tempo de dificuldade, não fique preocupado com o como. Fique preocupado com o que. Deus sabe como ele vai realizar, mas ele está procurando quem vai realizar. Nesse momento, não é importante se você tem os meios, mas se você é fiel, se você vai cumprir o chamado de Deus para a sua vida, se você vai encarar o desafio, se imaginar enfrentando, buscar, planejar no seu coração, encontrar as necessidades, ir atrás dos recursos e saber que Deus vai prover na hora certa para que tudo se torne realidade. Eu quero orar por todas as pessoas que entendem que essa palavra foi para você. Toda aquela pessoa que entende: eu quero abraçar os desafios que Deus colocou para mim. Eu quero encará-los de frente. Eu quero me imaginar resolvendo e quero que Deus me envolva com todos os recursos até que eu consiga realizar. Se é o teu caso,
se você quer parar de se apequenar diante dos desafios e dos problemas que o destino colocou diante de ti, eu queria que você colocasse a mão no teu coração e eu vou orar para Deus te abençoar. Senhor Deus, eu oro por essa pessoa, cada uma dessas pessoas que estão agora com a mão no coração e que estão dispostos a seguir o exemplo de Neemias e abraçar o chamado, a vocação, o desafio que se lhes apresenta hoje. Às vezes parece que o desafio é grande, mas o Senhor também é. E eu oro a Deus que tais pessoas tenham a coragem de encarar, que o Senhor lhes dê a oportunidade de imaginar-se parte da solução e imaginar-se resolvendo, imaginar-se se desenvolvendo, se desdobrando e encontrando os meios conforme a tua graça. Que cada um, ó Deus, deixe de lado a preguiça, deixe de lado o medo, deixe de lado as dúvidas e abrace a fidelidade e queira viver os teus projetos. Deus, fortalece a cada um, que essa semana seja uma semana diferente, que seja uma semana de engajamento, de preparação, uma semana de ousadia, porque nesse tempo de desespero, nós queremos ver pessoas com convicção, encarando desafios e se tornando aqueles que mostram o caminho para uma sociedade melhor, para um mundo melhor, para uma nova realidade que vai se apresentar daqui a pouco. Abençoa cada um desses que estão com a mão no coração. Seja, Senhor Deus, a força e venha prover para eles tudo que eles têm necessidade. Eu oro em nome de Jesus. Amém? Bom, além disso, eu queria voltar ao assunto da Páscoa. A Páscoa nos lembra que todo ser humano sem exceção, perdeu o seu quê? Perdeu o seu propósito. Não consegue mais encontrar a sua vocação. Todo ser humano, sem exceção, passa longe de ser o que Deus quer que ele seja. Isso aconteceu com Adão e Eva no começo, e desde então, todo ser humano é um pecador por natureza, e é um pecador também por escolha. Nós nos tornamos escravos dos nossos desejos, não é verdade? Nós nos tornamos escravos daquilo que toma o nosso coração, e nós podemos dar nomes de toda sorte. Nós nos tornamos escravos da preguiça, nós nos tornamos escravos da indisciplina, nós nos tornamos escravos da ganância, nós nos tornamos escravos da impureza sexual, da impureza mental, nós nos tornamos escravos da mágoa, da falta de perdão, nós nos tornamos escravos do pecado e por conseguinte, nós nos tornamos escravos da morte. Essa é a realidade a respeito de todo ser humano. Não há um sequer que se adeque ao padrão divino e que consiga viver uma vida completamente santa para glorificar a Deus. Essa é a triste realidade da humanidade, e isso explica por que nós vivemos a vida que vivemos, por que a sociedade é como é, por que há tanta maldade, por que há desigualdade, por que nós sofremos enquanto uma comunidade, mesmo sendo iguais, com tanta distinção, com tanta dificuldade. Isso acontece porque nós perdemos o nosso quê, nós não encontramos mais o nosso propósito. E aí nós temos um grande problema, não temos condições de resgatar esse propósito, não temos condições de agradar esse Deus, porque nós mesmos somos escravos e precisamos ser libertos. A boa notícia é que o próprio Deus assumiu o desafio de nos resgatar. Jesus se ofereceu lá na cruz, a sua vida perfeita para nos comprar da escravidão para a liberdade. Você que nem orou a primeira oração porque ainda está perdido, você que sabe que não tem forças para fazer o que devia fazer e não consegue agradar a Deus porque é uma força maior que te subjuga, que lhe prende, que lhe escraviza. O nome disso é pecado. Todos nós experimentamos essa realidade. A boa notícia é que Jesus veio ao mundo e se ofereceu no nosso lugar para nos comprar da escravidão
para essa vida livre que Ele tem para nós. A minha pergunta para você é: você quer ser livre hoje? Você quer ser livre agora? Da mesma forma que Mark foi livre do ódio, foi livre do seu passado, para se tornar uma fonte de salvação para a escola e para todos que ouvem a sua história, você também pode se tornar parte do projeto de Deus, uma pessoa livre que é instrumento de libertação. Se você quiser, esse é o momento. Você pode levantar a sua mão, você pode dizer: eu quero, aonde você estiver assistindo essa mensagem. Se você estiver na plataforma, clique no botão levantando a sua mão e receba a libertação de Jesus Cristo nesse instante. Tudo que você tem que fazer é fazer essa oração com sinceridade, repetir comigo as seguintes palavras: Senhor Jesus Cristo, nessa noite eu quero te entregar o meu coração. Eu reconheço que o Senhor morreu na cruz para me libertar do pecado, para me libertar das correntes que me prendem. Eu não quero mais ser escravo de nenhum desejo. Eu não quero mais ser escravo do pecado. Eu quero ser livre. Por isso eu peço que o Senhor quebre as correntes. E para isso, eu declaro minha fé no Senhor. Eu declaro que reconheço que o Senhor morreu na cruz para perdoar os meus pecados e quitar a minha dívida. Por isso eu abro o meu coração e te convido a entrar na minha vida e me fazer livre de verdade de hoje em diante, no nome de Jesus. Amém? Se você fez essa oração com sinceridade, parabéns pela sua coragem, pela sua ousadia, e seja bem-vindo à família de Jesus Cristo. Nós experimentamos a liberdade dos pecados e a liberdade para viver os projetos de Deus, os projetos que Ele tem para a sua vida vão se concretizar. Então somente eu preciso te dar um recado: tenha cuidado, não use a sua liberdade para voltar atrás, para se deixar escravizar de novo pelo pecado. Use a sua liberdade para se dedicar a Deus, sujeite-se a Ele, torne-se discípulo de Jesus Cristo, entregue o teu futuro para Ele, essa vida nova que Ele está te dando, dedique a Ele integralmente. Eu te garanto que você está na vantagem. Jesus ofereceu a vida perfeita dele para você, agora você ofereça a sua vida imperfeita para Ele, e Ele vai te transformar num instrumento de grande graça para abençoar esse mundo quebrado. Nós vamos caminhar juntos, celebrando a graça de Jesus Cristo, que nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino da luz. Que Deus te abençoe. Vamos celebrar cantando mais uma canção? Cristo em ti se revelou.
rompeste a tua vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Meus irmãos, recebam a bênção do Senhor Jesus Cristo. Que a graça de Deus o Pai, que o amor de Jesus o Filho, que a comunhão e o poder do Espírito Santo sejam sobre todos vocês em todos os momentos. Que o próprio Jesus, através do seu poder, lhes capacite para toda boa obra e que todos vocês, sem exceção, possam viver integralmente o chamado de Deus na vida. Amém. Que Deus abençoe. Uma feliz Páscoa. A gente se vê, se Deus assim nos permitir. Até! Se você deseja dar o seu dízimo ou fazer uma oferta e você está pela plataforma, você pode fazer clicando no botão que está disponível. Caso você esteja pelo Facebook ou pelo YouTube, você pode fazer uma transferência ou um depósito. O banco é Itaú, agência 0670 e a conta corrente 63649, dígito 7. Deus abençoe e uma boa semana.